Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos gravando o capítulo 27 do livro de Jeremias. E esse capítulo trata de uma ordenança do Senhor com relação ao subjugar-se a Babilônia. Diz o Senhor para Zedequias, no reinado dele, o filho de Josias, rei de Judá, que trouxe essa palavra a Jeremias, para que ele pusesse um jugo no pescoço e amarrasse com cordas e fosse levar esse recado para o rei Zedequias, dizendo que da mesma forma que você está usando aquele jugo, dessa mesma forma o Senhor subjugaria todos os povos ao rei da Babilônia, Nabucodonosor. Era uma ordem do Senhor. O Senhor disse assim: eu mesmo que criei todos os animais e todos os homens e sou dono de toda a terra, eu estou dizendo a vocês que vocês se submetam ao rei da Babilônia. E também leve essa mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro, de Sidom, por meio de Zedequias, que todos iriam saber que todas aquelas terras seriam tomadas pelo rei Nabucodonosor. E ele diz assim: essa é a mensagem que eu estou enviando. Obedeçam todas as nações que eu entrego nas mãos do meu servo. Nabucodonosor estava sendo nada mais do que um instrumento do Senhor para cumprir a vontade dele, para que a promessa, para que a palavra dele se cumprisse. Então ele diz: é melhor vocês se subjugarem ao reinado e à soberania do Nabucodonosor, porque sou eu que estou dando ordem a ele para que seja o dono de todos. Ele diz: depois que o tempo de Nabucodonosor passar, eu mesmo o castigarei. E ele diz: e eles levarão embora todas as coisas que estão na casa do Senhor, mesmo as coisas que ele ainda não levou, como a coluna e outras. Que mais que ele diz assim? Ele diz assim: não dei atenção às palavras dos profetas que profetizarem o contrário disso. E até mesmo as colunas, os tanques, os suportes, porque eles eram muito grandes e não tinham sido levados ainda. Então eles estavam com esperança que aquilo pelo menos fosse deixado. O Senhor disse: não, tudo será levado, até que se complete o tempo em que Nabucodonosor devolverá tudo, porque ele mesmo também será subjugado por outras nações grandes. Mas a ordem é essa: subjuguem-se a ele, porque não é a ele que vocês estarão se subjugando, mas a mim. Porque essa ordem partiu de mim. Ele diz: vocês serão levados para a Babilônia e vocês ali ficarão até o dia em que eu os quiser buscar, declara o Senhor. Então eu trarei vocês de volta e restabelecerei este lugar. O que eu concluo daqui, rapidamente, é que primeiro Jesus levou sobre ele o nosso jugo. Esse jugo que estava sobre os ombros de Jeremias, Jesus levou para nós. Ele falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse jugo que antes era nosso, de cada um, para ser carregado nessa terra, agora é carregado pelo Senhor Jesus. Ele levou sobre si esse jugo, sobre seus ombros, quando carregou aquela cruz nos ombros. E também entendo que muitas vezes, talvez você se sinta preso em alguma situação da qual você quer se libertar. Casamento, um negócio que você tem com outra pessoa, em algum compromisso que você firmou diante do Senhor, mas que agora você está arrependido. E você está dizendo que você não aguenta mais, que você quer sair dessa situação. Mas o Senhor diz para você: você vai suportar até o dia que eu resolver te libertar. Suporte isso com força. E enquanto você suporta, deleita-te no Senhor. Aprenda com o Senhor. Cresça em sabedoria, em graça, em conhecimento dessa palavra. Nenhuma situação é
impossível de ser suportada, porque Deus não nos dá uma carga maior do que aquela que nós podemos suportar. A carga de Deus para cada um é medida. Ele sabe até onde você pode suportar. Se Ele te deu uma carga muito pesada, é porque você é um bom guerreiro. É porque Ele sabe que você pode suportar muito. Por isso a carga sua é mais pesada do que talvez a do seu vizinho. Ou talvez ela pareça mais pesada que a do seu vizinho, mas a carga é pesada para qualquer um. Mas quando você a carrega sob as ordens do Senhor, sob a direção do Senhor, sobre a palavra do Senhor, debaixo da obediência, tudo pode ser suportado. O que pode nos acontecer de pior? Além da morte ou da morte de alguém que nós amamos. Mas se nós cremos no Senhor, nós sabemos e nós cremos que tudo está debaixo do controle do Senhor e que até a morte Ele já venceu. E nós temos que acreditar num plano maior. Nós não podemos ficar limitados às coisas dessa terra. Ou nós cremos que Deus tem uma eternidade muito melhor para nós, ou nós vamos ficar aqui presos a essas pequenas coisas da terra e nunca vamos entender os grandes planos que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Vamos meditar nessa palavra aqui, nesse jugo aqui e nessa profecia que Deus pediu para que Jeremias levasse aos reis de todas aquelas regiões que foram dominadas pela Babilônia. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã.